A consciência é um diálogo de espadas, e de espadas banhadas em veneno. Como o ato de se fechar em si mesmo revela duas personalidades, duas existências. Algo que olha e é olhado, e algo que fala e o outro que escuta. Embora os dois possuem a mesma fonte de inteligência, são duas atribuições distintas. Um que preenche, o outro é preenchido. A constituição da consciência é diálogo, mas um diálogo que pressupõe um impasse. Como a formação da consciência contrapõe o eu, a consciência sendo o estado puro da observação e da impregnação das coisas, da sua experiência. E o eu, a identificação baseada na incrementação de ideais. Por exemplo, você deve muito bem conhecer alguém que, ao escutar algo pela primeira vez, a repete como se fosse ela mesma que tivesse falado pela primeira vez. Ora, a consciência, sorvendo, insere no eu esse identificar-se. E o eu identifica-se com aquilo que favorece o que o revela que deseja. E que pode desejar completamente coisas distintas, seja para a sua virtude ou para a sua desgraça. Mas o que torna tão complexo essa distinção da consciência do eu, Luiz Lavey comenta muito bem no livro A Consciência de Si, de que essa consciência só é compreendida quando posta numa situação em que não temos outra opção senão entender que ela está lá. Como assim? Dando um contexto prático. Você fez um planejamento, tinha uma perspectiva e todos os seus planos foram frustrados. Nessa constituição das cenas, você foi se sentindo, em todas elas, aquela emoção pertencente à experiência que você viveria. E quando este algo é frustrado, a ativação da memória, que é a área correspondente por favorecer o conhecimento de si mesmo. Por quê? A memória só funciona, nós não temos consciência dos nossos atos, só quando o fazemos. E quando o fazemos para conhecer, passamos por uma espécie de purificação da experiência, em que aquelas cenas nos retornam ou tal como foram, ou como gostaríamos que fosse. Na maioria das vezes, a consciência bem unificada, ela favorece esse esclarecimento que é semelhante a algum momento que você possa ter tido de discussão. Você discutiu com alguém e naquela fervidão, no fervilhar, no borbulhar dos sentimentos, a discussão parou e cada um foi para o seu lado. E naquele seu momento de silêncio, lhe veio a palavra exata do que você queria dizer. A memória evoca com a clareza o que o seu eu deveria ter dito ou que gostaria de dizer. De tal forma que o seu esclarecimento aniquilaria todo aquele embate. Beleza. A consciência sempre busca preencher um espaço onde ela for convidada para tomar conta. Com ela não há meio termo, não há separação. Ou ela toma tudo, ou nem sequer dá as caras. E como tudo que ela procura é preencher um espaço, o eu vai se identificando
com certas atribuições que, na maioria das vezes, não são conquistas interiores, você não adquire espontaneamente, você não foi buscar aquela personalização, você não foi buscar aquela experiência, você não foi buscar aquela ideia. O contexto lhe favoreceu por lhe entregar aquilo e você adota como se fosse seu. Então a consciência vai preencher o recipiente que você possui, a sua medida. E como a consciência e o eu possuem em seu meio um abismo, uma divisão, é claro que a dispersão das ideias e o distanciamento da prática da memória, que é o ato de, após você ter certas experiências, você se recolher em si para repassá-las com calma e sentir onde você foi você mesmo e onde você agiu de uma forma impulsiva ou coordenado pela capacidade ambiente, você se mesclou àquela circunstância, não há uma revisão da própria personalidade em se despir daquela atitude mecânica, descartá-la e ir em busca de uma outra. Ora, ainda que você tenha essa percepção de algo que externamente você deveria possuir que você não tem, você continua não tendo e agindo como se não tivesse. Ora, porque o eu busca sempre se comportar da forma como ele adquiriu a sua existência. Esse é o seu único modelo de personalidade. Por isso que é crucial e extremamente perigoso o padrão, o modelo que você adota de virtude. Quais personalidades, que valores você possui como meta? Quais personagens estão constantemente dialogando com o seu pensamento, ainda que você não saiba o nome deles? Na maioria das vezes, os pensamentos são compartimentos de personagens com falas próprias, das quais você imagina que sabe quem está falando. Mas, na verdade, como são falas contrárias, há naquelas próprias personagens um desejo de se realizar. E um desses desejos de se realizar é aquelas suas inclinações com relação aos impulsos. Os seus impulsos naturais, os seus impulsos adquiridos e os seus impulsos habituais. Essas três camadas vão acomodar o seu estilo de pensamento, o seu estilo de sentimento, a sua vontade e a sua disposição à contrariedade. E falo contrariedade quanto à própria frustração constante do próprio atrito que a realidade te oferece. Para não ficar muito complexo, distanciar muito, vou introduzir algumas circunstâncias. Você queria muito comprar algo. E aquele algo, ele é tão ardente que se assimila a quem você é. Por isso que você o deseja. Ora, desejo, sendo eu, incorporar o objeto para que eu me sinta mais eu mesmo. E na sensação de possuir, a sua personalidade alça uma autenticidade de completude. Na frustração dessa própria completude, há uma fratura. Essa fratura dá origem a duas coisas. De que forma, subtraindo da experiência, da circunstância, o que não pude ter, eu posso personalizar para uma outra possibilidade até que eu tenha, ou se eu irei de revolta
constituir uma outra personagem para degladiar contra mim mesmo aquela frustração. Há uma complexidade, uma profundidade, um dano impassível em que a consciência, vamos colocar impessoal, que transborda vitalidade no que preenche pensamentos, ações, e o eu que busca formular-se aos personagens das quais atribui um modelo ideal, para se sentir eu mesmo. Se o meu estilo de pensamento é formulado para um mínimo de consciência, porque a consciência exige um fechamento em si mesmo, ao desconforto austero, chega a beirar o nível do insuportável, porque quem é que tem hoje em dia essa disposição de fechar em si mesmo, sofrer sem distração, o que o eu cobra? Quais pendências estão demonstráveis que precisam ser reparadas? Resumo, o que é que você deve? Como há um postergar, nesse declínio há maiores rupturas, em que a personalidade, numa bola de neve, acumulando entulho, se perde em demasiadas possibilidades. As possibilidades não precisam ser múltiplas. Basta que seja uma, embora a própria realização não o é. Mas é como se ela fosse alguém que tem aversão à insegurança e procurasse um formato para se encaixar, um grupinho para se inserir, que não quer ficar sozinha. Por isso que a realização máxima de um homem de gênio é a contribuição com a sociedade. Mas essa contribuição com a sociedade só é adquirida quando ele, fechado em si mesmo, adota sofrer todas as possibilidades da humanidade enquanto ele é uno, enquanto ele é um homem dedicado a um ideal que nessa busca tem uma espécie de sofrimento, e por aquela espécie de sofrimento ele acaba atraindo todas as outras possibilidades do que ele negou, porque ele experiencia em si o que ele não teve também. E nessa medida ele traz a sua formulação, retorna à sociedade e demonstra: esse aqui é o melhor caminho, porque ele se realizou. Mas o que é muito difícil é que não são todos que aceitam o diálogo afiado da consciência interior, né? É como uma vida íntima, secreta, oculta, em que ela atende ao chamado pela insistência. Não pressupõe empolgação, mas sim uma monotonia corajosa, uma vastidão de tolerância à dúvida sem igual. É como um templo erguido das ruínas. É uma reconstrução que pode ser milenar. Mas a própria sensação de começar a colocar as primeiras pedras dá todo o panorama do que pode ser. E ainda que você não realize aquela construção por completo, só de fundamentar, de preencher os espaços vagos com as devidas possibilidades virtuosas do ideal, é o que poupa, não que poupa, mas de certa forma que previne
traz uma certa imunidade. A constância da fratura que não tem como fugir. A personalidade só existe verdadeiramente na medida em que se compara com outras, mas que suas considerações na comparação com outras não vêm de uma moral prisioneira do ego, mas sim em confessar certas virtudes exteriores que não são possuídas por mim, quanto a ter a paciência com aqueles defeitos que eu poderia ter. Então, como eu falei no início, é um diálogo de espadas, em que fere e é ferido, em que entende e é entendido, em que fala e é escutado, observa e é observado. Essa realização em que a consciência procura procurar o seu merecedor, possui um índice muito baixo de autonomia hoje em dia na sociedade brasileira. É muito difícil, até raro, encontrar um indivíduo que conhece muito bem a si mesmo, até o ponto em que consiga ordenar o seu exterior. Não por uma bandeira soberba de que a verdade que eu adquiro é superior à pouca verdade, se é que pode-se assim falar, ou a mínima verdade que as pessoas têm das coisas. Porque as suas verdades encontram-se emaranhadas numa confusão de um diálogo muito mal feito. Mas que a clareza que é dada, de certa forma, com muito custo, procura um espaço seguro para habitar, sem que o próprio indivíduo conspire contra si mesmo, a transformando numa outra coisa. É como uma aquisição calma, confiante e virtuosa de um dom, pode-se assim falar, que é um catalisador da própria restauração da ordem social. Um bom escritor, ele, de uma forma ou de outra, consegue fazer isso, ainda que ele não tenha a intenção. Muitas vezes ele só quer descrever uma experiência que lhe é muito cara, de uma certa forma que as pessoas, ao ler, possam falar, ou que ele possa responder: agora vocês sentem o que eu sinto, e sabem da dor que falo, quão dolorida o é. Então, chorem com as lágrimas que choro. E, de uma forma ou de outra, viva como eu vivo. Mas essa realização do escritor presume uma única coisa: a disposição ao conflito interior